Olha só que lindo esse festival de cores. Essa vai ser uma super aula bem bacana, bem colorida, para você aproveitar todas as sobrinhas de barbante que você tem aí, ó, e fazer um festival de cores lindo desse. Esse aqui é o tapete Ana. Se você quer saber como faz esse tapete, eu vou deixar o link, você vai lá e vê o vídeo do tapete Ana, faz essa base, só não vai fazer a carreirinha de ponto baixíssimo que eu fiz lá no tapete Ana, porque o tapete Ana ele termina assim, sem essa moldura. Olha a diferença, vou tentar mostrar aqui, minha câmera tá bem próxima, mas eu vou tentar mostrar. Esse aqui é o efeito dele sem a moldura. E olha, com a moldura, como que fica bem mais alegre, mais vivo, mais bonito. Eu gosto, tá? Eu gosto das duas opções. Mas agora... O ponto musgo é bastante simples de fazer, para muitas pessoas isso aqui não é novidade nenhuma, mas para quem ainda está aí ou no início do crochê ou intermediário, vai ser legal ver essa aula. Eu vou explicar todinho como fazer a mudança de cor, como arrematar os fios, qual foi a estratégia que eu usei nessa combinação de cores, sim, aqui tem uma estratégia, como fazer essa carreira final aqui, ó, esse acabamento que não é no ponto musgo, tá? Para fazer essa finalização. Então fica comigo aí até o final do vídeo que eu vou te ensinar todinha, todas as dicas, tá bom? Eu vou usar aqui a minha base de tapete, você vai usar a sua, que pode ser em qualquer ponto, não precisa necessariamente ser nesse ponto, também nem precisa ser tão colorida, cada um vai fazer do jeito que gosta mais. A primeira dica que eu te dou é que você use uma cor que não tem lá no tapete para fazer a primeira carreira do ponto musgo. Porque assim a cor vai contrastar com todas as outras cores. Olha, esse aqui é um verde limão, bem claro, e aqui eu tenho verde escuro, o vermelho, amarelo, azul, pink, violeta, laranja, azul e salmão. Então, esse verde, ele simplesmente está contrastando com todas as cores, porque essa cor eu não coloquei no tapete. Então, se você tiver uma sobrinha de linha lá que você não usou na base do tapete, aproveita para usar ela na primeira carreira. Se não tiver opção, tudo bem, aí você repete uma das cores, não tem problema. Isso é só uma dica para o efeito ficar bem bacana. A gente pode começar em qualquer parte do tapete. Eu vou começar aqui nessa pontinha aqui, que é para mostrar logo de cara para vocês como é o cantinho. Ó, vou inserir a agulha aqui em qualquer ponto do tapete. Vou puxar o fio e subir um pontinho baixo. Fazer uma correntinha. Pula um ponto de base aqui, vou no ponto seguinte, um ponto baixo. Uma correntinha. Pula um ponto de base, no ponto seguinte, um ponto baixo, uma correntinha. Pula um ponto de base, no ponto seguinte, que já é o cantinho da peça, fazemos um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo na mesma base. Com isso, a gente faz o cantinho, ó. Olha o cantinho ali. Pulo, faço um ponto baixo, pulo um ponto de base, vem no ponto seguinte, um ponto baixo. Uma correntinha, pulo uma base, no ponto seguinte, um ponto baixo. Uma correntinha, pula a base, vai na base seguinte, um ponto baixo. O ponto musgo é essa repetição de correntinha e ponto baixo, sempre pulando uma base. Eu vou trabalhar a carreirinha toda aqui, quando chegar lá no cantinho eu mostro novamente. Eu já tô chegando aqui no cantinho da peça, então eu faço aqui um ponto baixo, uma correntinha e cheguei no canto mesmo, literalmente. Aqui eu vou fazer um ponto baixo, duas correntinhas e mais um ponto baixo no mesmo ponto de base. Uma correntinha e do outro lado aqui eu vou seguir a mesma sequência, tá? Um ponto baixo, uma correntinha, pulo um ponto de base. A sequência é a mesma, tá?
O que que a gente tem que atentar aqui? Só para esse canto. O canto você faz os 2 pontos baixos na mesma base e faz 2 correntinhas, porque precisa ficar assim, senão ele vai começar a encurtar aqui e o trabalho vai começar a virar uma cuia, tá? Então, tem que fazer esse cantinho em todas as carreiras, tá? Essa daqui foi a primeira cor. Eu vou falar já já sobre como fazer a sequência de cores. Só vou finalizar essa carreira aqui, tá? Vou finalizar, eu acho que aí já ficou bem claro como que é a primeira carreira. Depois eu mostro a sequência, a mudança de cores e os arremates. Tô chegando já no finalzinho da primeira carreira, os últimos pontinhos. Na realidade, agora já o último ponto. Faço uma correntinha. Vem no primeiro ponto, ele tá até meio deitadinho aqui, é assim mesmo. A gente insere a agulha aqui, ó, no meio dele. Puxo. Alongo esse fio e corto. Puxo o fio do novelo. Eu coloquei a pontinha do fio numa agulha de tapeceiro. E aí, ó, o fio tá saindo aqui, eu venho nessa correntinha, na primeira correntinha da carreira, né? A gente começou a carreira fazendo esse ponto, essa primeira correntinha, e aqui eu vou passar a agulha por ela. Não é aqui embaixo no buraco, tá? Aqui forma um buraco aqui, um vão. Não, não é aqui, é no meio, é na correntinha, pegando, ó. Aqui tem uma laçada, aqui tem outra laçada, tá vendo? A agulha eu passei por essas 2 laçadas, e aqui atrás ela tem uma terceira laçadinha, tá vendo? Que passa um fiozinho aqui. Eu passei bem no meio, tá? Bem no meio assim, que é pra ficar bem acabadinho mesmo. Aí eu puxo lá o fio, ó, puxei, ajustei. Aí eu volto a agulha aqui de onde saiu esse fio. Esse fio não saiu aqui, ó. Ó, esse fio saiu daqui. Então, eu venho aqui na laçada de onde ele saiu e aqui eu passo a agulha, levando tudo lá pra baixo. E olha, aí ele fica bem parecido com os outros pontos. Ele pode não ficar perfeitamente igual, né? Mas ele fica bem parecido, ó. Geralmente os pontos ficam mais estreitinho, esse fica um pouquinho mais abertinho, mas é um detalhe quase imperceptível. Agora eu faço assim, ó, corro esse ponto aqui no lado do avesso. Eu ando um pouquinho com esse barbante, assim, ó, passando aqui entre as laçadinhas do ponto, aqui do lado do avesso. Olho se não tá aparente lá do lado direito, e não está, já vi que não está. De novo, ando mais um pouquinho. Puxo, verifico se não tá aparente aqui do lado direito, não tá aparente. Agora, eu vou desfiar esse fio, tá? Aí, eu passo assim, ó, por uma laçadinha aqui. Só uma das bandinhas do fio, né? Ó, eu desfiei o fio, uma banda pra lá, uma banda pra cá. Só carreguei com uma ali. Aí, eu faço assim, dou um nozinho. Não aperta para não repuxar. Um segundo nozinho. E aí, a gente já pode dar uma apertadinha. E aí, você pode cortar já. Com esses 2 nozinhos, ele já fica bem firme. Ou, se você achar mais prudente fazer um terceiro, faz um terceiro e puxa bem. Mas, olha, quando faz um terceiro nó, ele já fica um carocinho maior. Então, pode fechar com 2. Ou, se for fazer esses 3, vai ter que esconder bem ele, tá? Agora, eu vou cortar o excesso de fio. Ó. Corta bem rente, pode cortar bem rente. Cuidado para não cortar o nó. Mesma coisa agora com essa outra ponta. A ponta lá que iniciou a carreira também está aqui. Eu vou colocar o fio na agulha. Aí, essa pontinha, ó, perceba que todos os pontos têm um Vzinho, né? Aqui do lado do avesso, assim como tem do lado direito, tem do lado avesso. Aqui não ficou, ó, aqui ficou só uma pontinha. Então, eu já aproveito agora
e faço o Vzinho que tá faltando, ó. Ele tá uma ponta aqui, eu faço a outra de cá. Como? Trazendo esse fio assim, ó, aqui, pra dentro da correntinha. Pronto, ó, formei o desenho que tava faltando. Então, agora, eu vou inserir a agulha assim, ó, voltando lá pro lado do avesso. E vou esconder o fio aqui entre esses pontos, da mesma forma que eu fiz com o outro. Olha, se do lado direito não tá nada aparecendo. Faço de novo aqui. Agora é hora de desfiar o fio e fazer a mesma coisa, tá? Então, agora é só desfiar esse fio, trazer aqui pra dentro de uma laçadinha dessa aqui qualquer, jogar ele, ó. E amarrar. Um nozinho sem apertar. Um terceiro nó. Bom, agora é só cortar os excessos bem rente ao nó. E agora eu vou trabalhar com a segunda carreira de cor. Dá uma olhadinha como que ficou o contraste dessa cor em cada uma das cores do tapete. Até no verde, aqui tem verde, mas ele ficou um verde clarinho, ele contrastou. Contrastou com o vermelho, contrastou com o vermelho, com o amarelo, o azul. Olha esse rosa aqui, que lindo, esse rosa chiclete, como ele ficou lindo. Violeta, o laranja, o azul, o salmão. Todas as cores fizeram contraste com essa primeira carreira. Por isso que eu falei que é legal usar uma primeira carreira de uma cor contrastante e diferente, uma que não tivesse sido usada na base, tá? Vou pegar a segunda cor e explicar a estratégia de sequência de cores. A segunda carreira vai ser feita com uma cor marrom. É um marrom aqui, um chocolate, porque ele contrasta bastante com o verde. É uma cor que ele não tem nada a ver com verde. E a ideia é isso, é fazer contraste. Aqui na base do tapete, observa que eu contrastei. As cores, elas não são nada parecidas entre si. E nada de... Eu não fiz assim sequência de cores. Por exemplo, eu usei laranja e usei amarelo, mas eles estão bem longe um do outro. Não houve nenhuma sequência aqui. Ao contrário, a cada faixa de cor, eu quis fazer exatamente um contraste total. E aqui... Também no barrado, eu vou fazer esse mesmo contraste, só que aqui ainda tem mais uma estratégia, não é só o contraste. Aqui a estratégia vai além de simplesmente o contraste. A estratégia no barrado é uma cor clara, aberta, bem aberta, e uma cor fechada. Uma cor aberta, uma cor fechada. Como assim? Olha. Aqui eu tenho um azul que é bem escuro, uma cor fechada, e depois eu venho com rosa bem aberto. Aqui é um cinza, olha, cor fechada, escura, e depois um salmão, que é bem aberto. Depois uma cor aqui, acho que é púrpura, não tenho certeza. E depois o laranja. Então, perceba que quando as carreiras vão se completando, essas cores abertas, elas ficam aqui na sequência uma da outra. Embora eu pulei uma escura, uma cor fechada e depois uma cor aberta, uma cor fechada, uma cor aberta, ou seja, uma cor escura e uma cor escancaradamente colorida, eu vou alternando elas e a gente percebe bem que tá alternando aqui, ó. Olha a sequência. O azul fechado, depois um rosa bem colorido. O cinza, que é cor fechada, depois o salmão. Eu fui fazendo essa sequência, mas quando a gente olha aqui, elas ficam alinhadinhas, olha. Cor escura com cor escura, fazendo uma linha. Cor mais clara e mais aberta com cor mais clara, tá? Pode parecer uma bobagem, pode ser que isso seja muito sutil, talvez eu não esteja nem me fazendo entender, mas para mim fez muito sentido esta sequência, tá? E é assim que eu pretendo fazer também nesse tapete, tá? Então, eu fiz esse verde, que é uma cor bem aberta, ele é quase um neon, né? Ele é uma cor bem aberta, bem clara. E aí, eu venho agora com o marrom. Vamos lá, é a segunda carreira. Eu vou começar mais ou menos na mesma ponto onde eu comecei a primeira carreira, tá? Os nozinhos estão aqui, o arremate tá aqui, então é por aqui que eu vou começar. A segunda carreira, ela é feita assim. A gente vai inserir a agulha nessa correntinha, nesse vão que se formou entre um ponto e outro. Vou inserir a agulha aqui, puxo o fio,
subo aqui como se fazendo um ponto que já vai ser o primeiro ponto baixo da carreira, uma correntinha, e aí eu pulo o ponto baixo e vou fazer o ponto no próximo vão. Um ponto baixo no próximo vão. Faço uma correntinha, pulo o próximo ponto baixo, venho na correntinha seguinte e faço um ponto baixo. Uma correntinha, pulo esse ponto baixo, venho na correntinha seguinte e faço um ponto baixo. Entendeu que é alternado? Aonde tinha correntinha eu faço ponto baixo, aonde tinha ponto baixo eu faço correntinha. Faço uma correntinha de separação e venho aqui nessa quina, no cantinho, e aqui eu faço um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo. Uma correntinha, pulo esse ponto e venho no próximo lado aqui fazendo igual. Olha, tá vendo como não tem segredo? Ponto músico é um ponto sem segredo. Ele é uma sequência de ponto baixos e correntinha. Só que na carreira seguinte a gente inverte, né? Faz correntinha onde tem ponto baixo, faz ponto baixo onde tem correntinha. Dá para trabalhar tudo de uma cor só, dá para trabalhar algumas carreiras de uma cor, outras carreiras de outra. Mas eu amo fazer essa mudança de cores aqui a cada carreira. Eu acho que isso dá uma vida e um colorido em qualquer peça. Olha, que lindo que já ficou com essas duas carreirinhas, né? Vou continuar aqui, vou fazer as carreiras todas, porque eu já mostrei como é que começa, como é que termina, como é que faz o canto, já mostrei como é que arremata. Então, eu vou seguir aqui a sequência de cores, depois eu mostro uma a uma como ficou, né? Eu vou contar para vocês uma a uma qual foi a sequência, mas eu só vou mostrar detalhadamente agora o final da peça, que é essa carreirinha aqui de acabamento. Então, só quando chegar na carreirinha agora que eu volto explicando novamente. Depois de fazer 8 carreiras, uma de cada cor, ficou este efeito. Eu vou mencionar aqui as cores, eu disse que ia falar as cores, né? Olha, um verde bem clarinho, marrom, amarelo, azul bique, rosa, verde bandeira, salmão e um púrpura aqui, um violeta. Veja que essa daqui tem outras cores, aqui tem um laranja, que aqui não tem, aqui tem algumas cores diferentes, tá? Tem um cinza aqui mescladinho. Então, eu não fiz nas 3 peças a mesma sequência ou até as mesmas cores na hora de fazer esse barrado. Esse barrado, ele tá um pouquinho variado de uma peça para outra, isso só aumenta o colorido, né, desse joguinho. E eu usei nesses tapetes o barbante Apollo, barbante Euro Roma, barbante 25 de março, número 8. E tem apenas um aqui, um fiozinho aqui, ó, que era número 6. Se você usar o número 6 aqui nessa moldura, nesse barrado, dá certo também. No tapete eu não indico muito usar o 6 misturado com 8, porque o ponto é bem fechadinho e pode não dar um bom efeito. Mas aqui no barrado não tem problema você trabalhar com um fio de uma espessura um pouquinho mais fina. E agora, eu vou fazer as duas últimas carreirinhas, né? Para dar o acabamento desse barrado com esse fio rosa neon. É o fio rosa neon da Eco Brasil. Todas as peças eu terminei com esse rosa, porque é a cor mais aberta, é a cor mais vibrante, chama atenção, né? Realmente, é neon. Então, mesmo que eu trabalhe aqui essa sequência no barrado, sequências diferentes, a última carreira, nas 3 peças, vai ser feita com a mesma cor, que é esse rosa neon. E eu vou trabalhar da seguinte forma, nós vamos fazer 2 pontos baixos em cada alcinha dessa aqui. Porque, veja, ele aqui fica fechadinho, ele fecha realmente. Todas as carreiras que eu trabalhei até agora deixam aqui um vãozinho, não é? Um vãozinho com alças, porque está aguardando a próxima carreira. Agora não, agora eu vou fechar. Então, eu venho aqui nesse vãozinho e faço 2 pontos baixos em cada um deles. E aqui não tem correntinha de separação, não. Já venho no próximo e faço 2 pontos baixos. Vou no próximo, 2 pontos baixos. De novo.
Esse é um barradinho, esse finalzinho do barrado, são só 2 carreirinhas. Então, a gente começa com essa carreirinha de pontos baixos. Aqui no cantinho, para fazer a quina, aqui são 4 pontos baixos no mesmo espaço. Tá vendo? E aí, ele faz a quina certinho. Então, é uma carreira de pontos baixos, 2 em cada vão. Vou fazer aqui, finalizar a carreira e mostrar como é que é a última carreirinha desse barrado e como é que ele termina. Olha que bonito que fica. Olha a vida que dá quando a gente coloca essa cor. Ela fica realmente bem contrastante, bem bonito, tá? Vou terminar aqui, já mostro a sequência. Cheguei no último ponto da carreira, os 2 últimos pontos baixos aqui. Olha, toda a bordinha do tapete já tá feita com esses pontos baixos, bem bonitinho. Agora, eu vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo. Então, eu vou inserir a agulha aqui no primeiro ponto da carreira e fazer um ponto baixíssimo. E em cada ponto, em cada um, eu vou fazer esse ponto baixíssimo, porque assim eu fecho, encerro esse barrado que tá fazendo uma verdadeira moldura no tapete, uma moldura colorida. E ainda fica, ó, mais grossinho, tá vendo? A gente engrossa. Olha aqui o ponto, da maneira como ele está, e olha como ele fica quando a gente faz esse ponto baixíssimo. Então, a gente dá um contorno na peça, ao mesmo tempo, engrossa um pouquinho, deixa mais firme, isso vai ajudar o tapete a ficar mais assentadinho e visualmente mais bonito. Aqui no cantinho, a mesma coisa, a gente vai repetindo um ponto baixo sobre cada ponto de base. Aqui não tem aumento nem redução, é só repetir realmente o ponto baixíssimo fazendo esse contorninho. Eu vou fazer a carreira todinha, depois é só cortar o fio e arrematar. Cheguei no último ponto, tá? Agora é só puxar a laçada bem grande, cortar o fio. E aí, com uma agulha de tapeceiro, eu vou fazer o fechamento invisível, passando o fio por trás das laçadinhas lá do primeiro ponto baixíssimo, tá? E voltando esse fio lá onde começou. Aquele fechamento invisível que a gente faz, depois a gente vai ajeitando, olha, as laçadinhas, eu vou ajeitando todas elas para ficar bem discretinho aqui, né? Onde começou e onde terminou. Esses acabamentos fazem toda a diferença, né? No final. E o arremate do fio é feito escondendo a ponta do fio no lado do avesso. A gente vai passando a agulhinha assim entre os pontos, de uma maneira que ele não apareça. Eu vou fazer isso com as 2 pontas do fio, tá? Vem passando assim, escondendo. Depois é só desfiar o fio e fazer os nozinhos. Agora é só cortar o excedente de fio e eu vou deixar aqui as imagens para comparação. O tapete Ana feito sem a moldura, no acabamento com carreira de pontos baixíssimos, e o tapete Ana com a moldura de ponto musgo. Eu queria que você me contasse qual das 2 versões você prefere. E se você ficou comigo até o final do vídeo e não está inscrito ainda, aproveita para se inscrever no canal, assim você não vai perder nenhum vídeo novo. Eu espero que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo.